Vamos lá gravar então. Putz, o episódio é hoje mesmo? Esqueci, deu branco. Memória. Hoje a gente vai falar sobre memória e como que ela se contextualiza dentro das funções mentais e se relaciona com sintomas psicopatológicos e alguns transtornos mentais. Se quiser saber um pouquinho mais sobre a memória como uma função mental e as suas alterações, fica ligado em mais esse episódio da nossa série Saco Plinca PJ. Eu sou o Breno, psicólogo, professor de psicologia e pesquisador. Saco Plinca PJ, uma série didática sobre as funções mentais, o exame do estado mental e as principais alterações em psicopatologia. Uma série em episódios curtos, mesmo que sobre algo importante, sempre diretos e com direito a spin-offs. Memória. Muito provavelmente o conceito de memória, a maior parte de todos nós temos ele bem claro. Mas, para fazer uma definição mais coerente, a gente diz que memória é a função que permite a codificar, armazenar e evocar experiências, impressões ou fatos que a gente já passou e a gente fazer isso num futuro. Essas três palavras, então, codificar, armazenar e evocar, são palavras importantes, porque tem a ver com as partes desse processo de memorização. E muitas vezes a gente vai ver também alguns sinônimos que dizem a mesma coisa para codificar, armazenar e evocar, como captar, reter e recuperar. Em forma resumida, o que isso quer dizer? Eu tô na minha e eu tô assistindo algo lá, um vídeo sobre psicopatologia. Tô vendo aquilo, tá entrando pelos meus sentidos e eu tô processando aquela informação. Eu resolvo que eu quero pegar aquela informação para entender aquilo. Então eu vou codificar, vou capturar aquelas informações e pegá-las para mim. Na hora que eu faço isso, eu, dependendo da forma como eu fizer, os processos que eu passar, eu posso decidir que terminou o vídeo, fiz anotações ou não fiz, mas eu, para mim mesmo, vou armazenar, eu vou guardar aquelas informações, eu vou reter elas. E vou reter por um período que pode ser curto, médio, longo, enfim. E num futuro, quando alguém me perguntar lá, poxa, sabe me explicar por que surgiu essa ciência aí que a gente estuda tanto, esse campo de estudo? Eu vou saber dizer. Eu vou saber falar aquilo que eu vi muito tempo atrás. Isso é eu recuperar, eu trazer à tona aquele conhecimento. Pois bem, esses processos eles passam e, é claro, aqui eu simplifiquei, mas a memória é provavelmente a função mental mais estudada de todas ao longo do tempo. E, nesse sentido, ela já teve especificações quanto ao tempo que eu consigo memorizar, ou tipos de memórias específicas, ou a forma como o conteúdo é recuperado, ou o tipo de conteúdo que eu guardo e a maneira como eu recupero ele. Sobre os tipos relacionados ao tempo, a gente tem aquelas memórias que são memórias de poucos segundos, a gente memorizou e nem se deu conta que memorizou. Algumas que são de poucos minutos, para coisas básicas que a gente está fazendo, mas a gente não precisa guardar o tempo todo. Por exemplo, estou botando lá a colherada de café no café que eu estou fazendo. Eu estou, em segundos, memorizando aonde que está o café que eu estou mergulhando ali. Mas é um processo rápido, eu nem me dou conta que eu estou memorizando aquilo. Eu vou contando as colheradas, mas eu esqueço isso aí logo em seguida, do momento que eu estou contando. Dura poucos minutos. Tem uma que é um pouquinho maior, do tipo, me perguntam quantas colheradas botou no café, que é alguns minutos. E tem aquelas que é dias, meses ou anos. Eu tipicamente boto X colheradas na hora de fazer o café. É um conhecimento que eu tenho lá guardado e esse conhecimento já está lá durante bastante tempo. A gente chama essa memória de poucos segundos de sensorial, a de poucos minutos ali de memória imediata ou de curtíssimo prazo, a memória de alguns minutos, um pouquinho maior, então
lembrar o caminho que eu fiz para vir até aqui, como eu faço para voltar. Essa é a memória de curto prazo. E ainda a memória de longo prazo, aquela que eu vou guardar por tempos maiores. Temos ainda também algumas especificações quanto à forma de recuperação. Existem aquelas memórias que a gente diz que elas são declarativas, eu consigo transformar elas em palavras. E nós temos ainda aquelas memórias que têm a ver com o saber fazer ou processos mais implícitos. Tem até quem chame de memória implícita e tem também aquelas pessoas que vão chamar de memórias procedurais ou de procedimentos. São memórias não verbais, como andar de bicicleta. E ainda é importante dizer que existe sobre a natureza do conteúdo do qual elas possuem. E aí temos aquelas memórias episódicas, que são memórias de fatos específicos. Então, eu me lembro de ter visto essa cena. Tu lembra de um episódio, tá? Tu lembra de um fato específico. E também existem aquelas memórias semânticas. Eu não lembro de nada do jeito como era, mas eu lembro do significado que tinha por detrás daquele conteúdo, daquele vídeo que eu assisti. Isso são memórias semânticas. Em geral, tanto as memórias episódicas quanto as semânticas vão acabar sendo mais frequentemente declarativas em função aí da natureza delas de poder transformar isso em palavras. Alterações de memória. Quando a gente fala de alterações de memória, nenhuma alteração é tão famosa e lembrada quanto a amnésia. A amnésia quer perder a capacidade mnemônica. Mas existem tipos de amnésia e especificações que são importantes. Dizer em especial se ela diz respeito a fatos passados ou a aquisição de novas memórias. Em geral, a gente chama de amnésia retrógrada quando perde a capacidade mnemônica para recuperar memórias passadas. Tipicamente existe um momento no qual isso começa a acontecer. Então, eu não lembro mais que eu fiz faculdade, ou não lembro mais qual é o nome do meu neto. Isso são classificações de exemplos de amnésia retrógrada, passada. Eu não estou mais lembrando de coisas que um dia eu já lembrei. Me esqueci, supostamente. E, claro, diferenciar aqui de esquecimento simples, né? De simplesmente não é. E existe ainda a amnésia anterógrada, que é a incapacidade de formar novas memórias posterior a um determinado momento. Tem um caso bem famoso, que é o caso HM. Na neuropsicologia ele é bem famoso, é um paciente que tiram o hipocampo dele e ele, a partir de então, não consegue mais memorizar. Ele perde, ele cria uma amnésia anterógrada total, ele não forma memórias muito curtas e, em especial, é uma amnésia declarativa. Ele conseguia aprender novas coisas motoras, mas ele não conseguia lembrar de coisas declarativas. E, nesse processo, para explicar um pouquinho melhor, pensem que tem um evento, então, uma cirurgia, um acidente, e aqui está a linha de tempo da vida da pessoa. Tem aquela que a gente chama de anterógrada, que é não formar novas memórias. Então tem lá eu peguei um vírus e esse vírus atacou o meu cérebro e eu não consigo mais formar novas memórias. Eu almocei e eu não lembro mais que eu almocei e faz 2, 3 horas. Eu perdi a capacidade de formar novas memórias. Ou ainda tem aquela que vai ser passada. Tive o vírus e a partir de então não lembro de nada do que passou. Isso é a retrógrada. Tá? Não lembro, não reconheço meus netos, não reconheço minha esposa, enfim. E temos ainda a combinação dessas duas coisas, que seria a amnésia retroanterógrada. É importante dizer que nem todas as amnésias elas vão durar para sempre, às vezes elas são num período curto, tá? E elas não necessariamente dominam toda a retrógrada, não é que eu não lembro desde o começo da minha vida. Por exemplo, uma amnésia em função dos efeitos do álcool. É comum que a pessoa tenha lá uma amnésia retrógrada, depois, né, bebeu, acordou, não lembra da noite anterior, de coisas da noite anterior, ou flashes. E ela fica sendo uma amnésia retrógrada parcial, tá?
Então tem parciais ou totais. Em geral, total é bem mais raro. Existe ainda a amnésia dissociativa. A amnésia dissociativa que é não reter, recuperar memórias relacionadas a um conteúdo emocional. Então, eu passei por um trauma muito forte, mas eu não me lembro de detalhes daquela experiência. Ou lembro de coisas, mas não lembro exatamente de tudo. Isso é uma amnésia dissociativa, ela tem a ver com o conteúdo em especial. Para além da amnésia, nós temos um outro tipo de alteração chamado hipermnésia, que é um fluxo intenso e descontrolado de memórias, quase como lembrar demais as coisas. Em geral, traz uma sensação desagradável e muitas vezes se assemelha a uma alteração que a gente viu lá no pensamento, como fuga de ideias. Esse fluxo intenso e descontrolado de memórias ele é tão rápido que a pessoa muitas vezes não consegue se controlar. Não é tão bom assim como parece a gente pensando, poxa, tá tendo memória demais. Tanto a amnésia como a hipermnésia são alterações que têm a ver com a quantidade, com a capacidade, né, o volume de memórias. E por isso a gente chama elas de alterações quantitativas da memória. Vamos agora falar de alterações qualitativas. Em particular, vamos começar falando das paramnésias. Paramnésias tem a ver com um processo mnêmico que alguma coisa deu errado, tá? Que tem aí um falseamento. Como a gente diz lá, esse prefixo para, ele é que existe uma coisa falsa, que, né, é pseudo. Em geral, as paramnésias envolvem a distorção ou falseamento de memórias. Destaca aqui as ilusões mnêmicas, que é eu lembrar de alguma coisa e acrescentar alguns elementos. Então, exagerei na bebida numa noite, lembro pouca coisa da noite anterior e aí eu acabo inserindo partes da minha memória e eu lembro mesmo, eu não estou mentindo. E na verdade eu nunca passei por aquilo, tá? Algumas pessoas também vão chamar isso de confabulação. Tem uma discussão teórica que confabulação teria um componente mais exagerado, mais fantástico, mas então vamos ficar com ilusão mnêmica que fica mais claro. Temos ainda as alucinações mnêmicas, que são lembranças de coisas nunca antes vividas. Tá? Ambos aqui tratam de falsas memórias, mas o nome técnico acaba sendo ilusões mnêmicas, quando existe uma distorção de algo que aconteceu, e alucinações mnêmicas com coisas que nunca aconteceram. Para dar sequência, vamos falar agora também de outras alterações qualitativas, em especial relacionadas ao controle e à recuperação de memórias. Vou começar com as memórias intrusivas, que são comuns, por exemplo, no transtorno de estresse pós-traumático, no TEPT ou no transtorno de estresse agudo, que também é da mesma categoria. Eu passei por uma experiência traumática e aquele pensamento, a memória, na verdade, não é um pensamento, senão seria lá um pensamento intrusivo, uma memória, ela invade a minha cabeça sem eu querer. Eu não gostaria de estar pensando naquilo, mas subitamente invade a minha memória. Eu me lembro sem eu querer, é intrusivo. É como o gol anulado no último minuto do meu time na temporada passada. Eu não queria pensar naquilo, mas invade a minha cabeça sem eu querer. Ou às vezes, a lembrança daquela pessoa que a gente gosta muito. Eu lembro de uma situação com ela. Temos também aquelas memórias resistentes. Eu quero parar de me lembrar disso. 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 E eu não consigo. Muito semelhantes aqui com os quadros de pensamentos, mas aqui a gente está falando de uma memória. Tem uma lembrança mesmo aqui. Temos também a equimnésia, ou a revivescência, que é um sintoma característico, em especial também do transtorno de estresse pós-traumático, que é eu me lembrar do que eu passei e ter inclusive reações como se eu estivesse revivendo aquela experiência. Então, posso sentir um frio na barriga exatamente como eu senti, às vezes até sentir a ideia de que eu tô com a sensação, com medo, exatamente como eu tive naquele momento. E tem ainda os brancos, né? O branco é uma falha momentânea no processo aí de lembrança. Então, tô chegando lá na cozinha, eu tinha ido lá buscar um copo d'água, chego lá e o que eu vim fazer aqui mesmo?
isso é um branco, tá? Não é uma amnésia, é esquecer temporariamente ali o que estava indo fazer e depois, eventualmente, pode ser que lembre, pode ser que não. Muito comum no transtorno de ansiedade generalizada, e aí tem teorias que especulam que, na verdade, porque a pessoa fica pensando lá e tentando se lembrar de tantas coisas, que quando ela puxa uma coisa para de fato lembrar, fica com tanta coisa ali ebulindo que acaba perdendo a capacidade de ficar segurando essa memória exclusivamente. Bom, temos ainda algumas outras alterações relacionadas ao reconhecimento. E essas aqui são mais comuns em quadros neurológicos ou em transtornos neurocognitivos, principalmente devido aí a quadros de demências, como Alzheimer, Parkinson, demência frontotemporal e outras. Os transtornos neurocognitivos, eles muito frequentemente vão ter agnosias, que é perder a capacidade de reconhecer estímulos sensoriais que deveriam ser familiares. Então, a pessoa passa a não conseguir reconhecer objetos simples do dia a dia, passa a não reconhecer sons característicos do dia a dia, ou músicas, de repente não reconhece, mas, poxa, sempre tocamos essa música junto. E não lembra daquilo, né, não lembra de reconhecer. E acaba sendo, então, uma alteração de reconhecimento. Tem, dentro das agnosias, a gente divide elas quanto visual, tátil, auditivo e tudo mais, para cada um dos sentidos. E tem um tipo de agnosia que é a prosopagnosia, que é a não reconhecer faces que deveriam ser reconhecidas. Tem lá casos mais extremos que não reconhece face nenhuma, mas a gente vai ver aí, principalmente nos transtornos neurocognitivos, em alguns quadros neurológicos também, uma prosopagnosia, sabe? Incapacidade de lembrar, de reconhecer rosto que deveria ser familiar. Em que transtornos mentais podemos encontrar alterações da memória de forma mais comum? Destacadamente, né, a gente escuta falar por muito tempo do Alzheimer. O Alzheimer hoje a gente sabe que é uma doença, mas é uma doença que ela pode causar aí um transtorno. E o transtorno é um transtorno neurocognitivo. Não só o Alzheimer, como outras alterações, aí, outros quadros de saúde, outras doenças, podem levar a transtornos neurocognitivos e alterações de memória são comuns. Dentro dos transtornos neurocognitivos, o destaque para o delírio, que a gente falou já anteriormente, que é um quadro aí, vai ter grave, tem alteração da consciência, tem alteração de funções cognitivas, atenção e tudo mais. E ainda os transtornos neurocognitivos mesmo, que tem o leve, moderado, grave, que eu estava comentando, muitas vezes são relacionados aí devido a algum tipo de demência mesmo, uma doença. Além dos transtornos neurocognitivos, acho importante de deixar destacado os transtornos relacionados a trauma e estresse, como em especial o transtorno de estresse pós-traumático, TEPT, e o transtorno de estresse agudo, nos quais a gente encontra, em geral, lembranças intrusivas, memórias intrusivas. A pessoa não quer lembrar da experiência que ela passou, mas invade a cabeça dela sem ela querer. Pode ter também a revivescência. E são bem comuns, inclusive é um dos critérios diagnósticos ter memórias intrusivas. Para além dos transtornos relacionados a trauma e estresse, transtorno bipolar e relacionados e o transtorno depressivo. Durante episódios aí, tanto de mania, hipomania ou até episódios depressivos, é comum que prejuízos e alterações na memória, mesmo que não sejam exatamente uma amnésia, pode ser mais passando por brancos, pode ser também memórias resistentes ou até intrusivas, estejam presentes. Não costuma ser tão característico, mas é comum a gente ver pequenas alterações. Hoje falamos de memória, que é aquela função relacionada com a capacidade de codificar, reter e recuperar posteriormente
coisas que a gente já passou e que a gente quer recordar. Memória tem várias características, vários tipos relacionados ao tempo que a gente pode ficar memorizando as coisas, ou ainda com a forma do conteúdo e da recuperação. As alterações da memória são diversas, elas envolvem tanto o não conseguir mais lembrar, que é a amnésia, como o lembrar talvez num ritmo muito intenso, que é a hipermnésia. Tem ainda algumas alterações de falseamento das memórias, como as alucinações mnêmicas, que é lembrar de algo que nunca ocorreu, nada, e as ilusões mnêmicas, que é distorcer um pouco da memória que a gente passou. Também nós vamos ter aí as memórias intrusivas, que são memórias que ela volta sem a pessoa querer, resistentes, que não vão embora, e também equimnésias ou revivescência, que é para além de lembrar, se sentir de volta, ter sensações de reviver aquela experiência. Além dos brancos que a gente pode ter, e é sempre importante considerar um fluxo. Vai ter pessoas que vão ter uma memória melhor e vão lembrar de muita coisa, pessoas que vão lembrar de menos coisas. E existe aí uma faixa que é típica. E como clínicos, é interessante a gente considerar essas faixas de funcionamento típico e atípico e, assim, constituir a nossa avaliação. Um último comentário é que sim, a gente está tendo um boom aí nas áreas neuropsicológicas de avaliação. E essas informações elas podem ser úteis para o clínico enquanto fazer uma avaliação psicopatológica, embora exclusivamente salientar todos os detalhes que hoje a gente possui aí em avaliações mais rigorosas, ainda não faz parte totalmente da nossa avaliação. Talvez em um futuro a gente consiga incluir isso. Hoje em dia é informativo, mas ainda não é descritivo. Bom, fico por aqui sobre memória. Espero que vocês lembrem de mim e nos vemos no próximo episódio da nossa série Saco Plinca PJ. Tchau, tchau, pessoal.